E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente começar mais um Deep Dive. Hoje vamos mergulhar de cabeça no mundo dos investimentos. A gente vai desvendar os segredos de um livro que é clássico, O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. É isso aí. O Benjamin Graham, para quem não sabe, é considerado por muitos o pai do Value Investing. E a gente vai entender direitinho por quê. Com certeza. Mas olha só, já vou avisando. Essa nossa conversa aqui não é sobre fórmulas mágicas para ficar rico da noite para o dia. Nada disso. Longe disso. A ideia é a gente entender os princípios das ideias que o Graham defendeu a vida toda para ajudar as pessoas, gente como a gente, a investir com inteligência, com segurança e com a cabeça no lugar. Exatamente. E sabe uma das coisas mais importantes que ele fala logo de cara no livro é a gente ter cuidado com essa mania de seguir a manada do mercado. Tipo, seguir o fluxo. É tipo isso. Ele mesmo dizia que nunca conheceu ninguém que tivesse ficado rico de verdade tentando adivinhar para onde o mercado ia. É que nem tentar prever o futuro, né? É impossível acertar sempre. E essa tentativa de seguir o fluxo, sabe, pode levar a gente a tomar decisões erradas. Sei lá, tipo comprar na empolgação quando tá todo mundo comprando. Isso. E aí, quando o mercado cai, bate o desespero e a gente vende tudo por um preço mais baixo. Fazendo exatamente o oposto do que um bom investidor faria. A gente acaba comprando caro e vendendo barato. E aí que entra o conceito central do Graham, Value Investing. Seria. Investir em valor. A ideia é simples. Encontrar ações de empresas que valem mais do que o preço que o mercado está pagando por elas. Tá, mas e como a gente sabe se uma ação está subvalorizada? Precisa ser expert em finanças para entender isso. Calma, não precisa ser nenhum guru das finanças. O Graham ensina a gente a analisar os fundamentos de uma empresa. Os lucros, os ativos, as dívidas, para ter uma ideia do valor real da empresa. Entendi. Eles chamam isso de valor intrínseco, né? Isso. É como quando a gente vai comprar um carro usado, a gente olha a quilometragem, o estado do motor, os acessórios. A gente tenta negociar um preço justo. Exatamente. E para ilustrar essa ideia, o Graham usa uma analogia bem legal. O senhor mercado. Imagina um personagem meio instável que te oferece a chance de comprar ou vender ações todo santo dia. Todo dia. Às vezes ele oferece preços justos, mas na maioria das vezes ele é movido pela emoção, euforia ou medo. Então a gente não pode se deixar levar pelo humor do senhor mercado, é isso? Exatamente. A gente tem que usar a razão na hora de avaliar as oportunidades. Faz sentido. E aí o Graham dá algum caminho para a gente seguir. Sim, ele propõe algumas estratégias, principalmente porque ele chama de investidor defensivo. O investidor que quer proteger o seu patrimônio e ter mais tranquilidade, né? Isso. E uma das estratégias mais importantes é a diversificação da carteira. Ele sugere combinar investimentos em títulos de alta qualidade, como os títulos públicos, com uma seleção de ações de empresas sólidas, empresas que dão lucro. Diversificar, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. E além da diversificação, o Graham também defende a técnica do dollar cost averaging. Essa técnica você já mencionou antes. Mas explica de novo pra gente como ela funciona na prática. É bem simples. Em vez de tentar adivinhar o melhor momento para comprar ações, o investidor define um valor fixo para investir em intervalos regulares. Todo mês, por exemplo. E aí? Aí, quando o mercado está em baixa, ele acaba comprando mais ações por um preço menor. E quando o mercado está em alta, ele compra menos ações por um preço maior. Então, no longo prazo, essa estratégia ajuda a reduzir o custo médio das ações, né? Exatamente. É como um plano de compras programadas para as ações. E sabe o que é mais legal? Disciplina e constância são palavras-chave para quem quer investir com segurança. Gostei disso. Disciplina e constância. E para escolher as ações, o Graham dá alguma dica. Ele recomenda focar em empresas que têm um histórico consistente de lucros. Empresas que pagam dividendos regularmente, né? Isso. Empresas que a gente olha e pensa, posso dormir tranquilo, meu dinheiro está bem investido. Show. Mas e para quem busca um pouco mais de emoção? Quem quer retornos maiores e está disposto a correr mais riscos, o que o Graham sugere? Aí a gente entra no mundo do investidor empreendedor. E essa história a gente conta na próxima parte do nosso Deep Dive. Então fica ligado, pessoal. A gente volta já para desvendar as estratégias do Graham para quem busca oportunidades com maior retorno. E aí, pessoal, de volta para o nosso Deep Dive no Investidor Inteligente. Na primeira parte, a gente viu como é importante a gente manter a calma, né? Não se deixar levar pelo sobe e desce do mercado. Isso. E focar sempre no valor real das empresas. Mas agora a gente quer saber um pouco mais sobre as estratégias que o Graham sugere para diferentes tipos de investidores. Lembra que o Graham divide os investidores em duas categorias. O investidor defensivo, que prioriza segurança, tranquilidade. Isso. E o investidor empreendedor, que está disposto a dedicar mais tempo, mais energia para buscar, quem sabe, retornos maiores.
Mesmo que isso signifique correr mais riscos, né? Exatamente. Legal. E para esse investidor defensivo, aquelas dicas de ouro que você deu na primeira parte, diversificação, dollar cost averaging. Elas já são suficientes para construir uma carteira sólida e rentável. Olha, essas estratégias são a base, né? Fundamentais. Aham. Mas o Graham também dá umas dicas bem específicas na hora de escolher as ações. Sério, tipo, Ele fala pra gente prestar atenção em alguns indicadores, que indicadores? que podem revelar se uma empresa é realmente um bom investimento. Entendi. Quais são esses indicadores? Um deles é a relação entre o preço da ação e o lucro da empresa, o famoso PEL, PL. que mostra basicamente quantos anos seriam necessários para recuperar o investimento. Baseado nos lucros atuais da empresa. Isso Então, se o PL é baixo, quer dizer que a ação está barata. pode ser um sinal, sim. Mas é importante lembrar, né? O PL ele tem que ser analisado junto com outros fatores. Histórico de lucros da empresa, as perspectivas de crescimento, a situação do mercado como um todo. Entendi. E além do PL, o Graham sugere observar mais algum indicador. Tem a relação entre o preço da ação e o valor patrimonial da empresa, o chamado PVP. Ele mostra quanto o mercado está disposto a pagar por cada real de patrimônio líquido da empresa. E o PVP baixo significa o quê? Pode indicar que a ação está barata em relação ao valor dos ativos da empresa. Então, se eu encontrar uma empresa com PL e PVP baixos, já posso considerar um bom negócio. Calma, calma. Não é tão simples assim. O Graham sempre alertava sobre os perigos, né, de se basear só em números. É fundamental entender o modelo de negócio da empresa, a posição dela no mercado, as perspectivas de futuro. É verdade. Números são importantes, mas não contam a história toda, né? A gente precisa ir além dos balanços e entender como a empresa funciona de verdade. E para o investidor empreendedor, aquele que está disposto a se aprofundar mais, o que o Graham sugere. Aí ele entra com estratégias um pouco mais ousadas. Certo. Uma delas é a busca por empresas que ele chamava de cigar butt. Cigar butt. Que nome engraçado. Que é isso? Ele comparava essas empresas com pontas de charuto, sabe? Que estão quase acabando, mas ainda tem uma última fumada para dar. Sei. São empresas que, apesar de desvalorizadas, ainda têm algum ativo valioso que pode ser explorado. Tipo, encontrar uma peça rara num brechó por um preço bem baixo. Isso. Mas para identificar essas pontas de charuto, precisa de um olhar mais apurado, né? E como a gente faz isso? A gente tem que ir a fundo nos balanços financeiros, procurar ativos escondidos, imóveis, patentes, marcas famosas, coisas que o mercado ainda não percebeu o valor. Então, o investidor empreendedor precisa ser meio detetive, né? Desvendar os mistérios por trás dos números para encontrar essas joias escondidas. Legal. E além da análise dos números, o Graham destacava mais alguma coisa. Ele sempre batia na tecla de entender o modelo de negócio da empresa. Como ela gera valor, né? Isso. Quais são as vantagens competitivas, como ela funciona? Faz sentido. Ele dizia que investir numa empresa sem entender como ela funciona é como apostar num jogo sem conhecer as regras. Verdade. E para lidar com os riscos dessa estratégia mais arrojada, o Graham dava alguma dica. Ele sempre falava da importância da margem de segurança. Margem de segurança. O que é isso? É como se fosse um colchão de proteção, Ah, para caso das coisas não saírem como esperado. e como isso funciona na prática? A ideia é comprar ações por um preço bem menor do que o valor intrínseco. Assim, mesmo que as suas previsões não se concretizem, você ainda tem uma boa chance de sair no lucro. Entendi. É como comprar um produto com um desconto tão grande que, mesmo que ele tenha algum defeito, você ainda fez um bom negócio. Tipo isso. Legal. E para quem está começando agora no mundo dos investimentos, qual o primeiro passo para aplicar os ensinamentos do Graham? O primeiro passo é estudar. Ler o Investidor Inteligente é fundamental. Mas tem muitos outros livros, cursos que podem te ajudar a aprofundar o conhecimento. E lembrando, investir com inteligência não é uma corrida de 100 metros, né? Não. É maratona. Existe Exige paciência, disciplina. com certeza. Olhar atento para as oportunidades. Exatamente. Estamos de volta para a última parte do nosso Deep Dive no Investidor Inteligente. Já vimos bastante coisa, né? É verdade. O Graham defendendo a gente analisar os fundamentos das empresas, buscar valor e manter a disciplina. Importante, né? Mas agora, eu queria saber como ele encarava os desafios do mundo real, sabe? Com todas as incertezas. É sobre isso que a gente vai falar agora. O Graham, ele não era só um teórico, ele viveu tudo isso na pele. As turbulências do mercado. Ele aprendeu como lidar com as emoções na hora de investir. Ele passou por cada crise, né? A Grande Depressão de 29, por exemplo. Com certeza. E foi nessas crises que ele viu o quanto a psicologia humana, sabe? Ela influencia
o comportamento das pessoas. Nos investidores. Os investidores. Ele via as pessoas tomando decisões erradas, movidas pelo medo, pela ganância. A gente meio que perde a cabeça quando o mercado oscila, né? Total. Uma hora tá tudo eufórico, outra hora o desespero. E é aí que os erros acontecem. E que o Graham dizia sobre isso? Ele achava que a melhor forma da gente se proteger, sabe? Era ter um plano e seguir ele à risca. Não importa o que acontecesse. Independentemente do que o mercado fizesse. Entendi. Tipo, ter uma estratégia e não se desvia dela. Exatamente. Ele falava que o investidor inteligente, ele age como um cientista. Um cientista? Analisando os fatos com a cabeça fria, tomando decisões racionais, sem se deixar levar pelo pânico. E pela euforia. Então, a chave para ter sucesso nos investimentos é ter disciplina e controle emocional. Isso. Mesmo quando tudo parece uma montanha-russa. E como a gente faz para se blindar dessas emoções? O Graham, ele comparava o mercado a um pêndulo, sabe? Que oscila entre o otimismo e o pessimismo. E quem se deixa levar por isso acaba comprando caro e vendendo barato. Prejudicando os seus resultados. Totalmente. Ele dava alguma dica para a gente evitar isso? Ele falava para manter o foco no longo prazo. E não se abater pelas quedas momentâneas do mercado. Porque os preços oscilam no curto prazo, mas no longo prazo As coisas se ajustam. refletem o desempenho real das empresas. Exatamente. Outra dica importante é não ficar obcecado em acompanhar o mercado o tempo todo. Porque o excesso de informação também atrapalha, né? Atrapalha, gera ansiedade e leva a decisões impulsivas. Melhor ter calma e analisar as coisas com mais cuidado, né? Com certeza. E pra gente finalizar, acho que vale a pena lembrar uma das frases mais famosas do Graham. O mercado de ações é um voto de popularidade, não um teste de inteligência. Ou seja, o mercado nem sempre é racional. Nem sempre. Às vezes as emoções e a especulação influenciam os preços. E por isso é tão importante ter uma estratégia sólida, né? Baseada na razão e não na emoção. Isso. Pessoal, acho que essa é a grande lição que a gente tira do investidor inteligente. Investir com inteligência exige paciência, disciplina e, principalmente, controle emocional. Verdade. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona que precisa ser percorrida com estratégia. Sabedoria. Isso aí. E com essa dose de sabedoria, a gente encerra o nosso mergulho no investidor inteligente. Esperamos que vocês tenham gostado da jornada e que se sintam mais preparados para navegar no mundo dos investimentos. Bons investimentos para todo mundo!